Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico nesta manhã de sábado, hoje dia 22 de maio de 2021. Alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês, você através desta live, você também através da Web Rádio Pense Nisso. Sempre bom estarmos juntos em cada manhã de sábado para o estudo na palavra do nosso Deus. Hoje, de forma toda especial, nós vamos iniciar um novo livro do Novo Testamento, da Bíblia. Você já pode abrindo lá a carta de Paulo aos Colossenses. Abra lá, que hoje já vamos iniciar estudando o primeiro capítulo. Então, muito bem-vindo a você que está comigo agora, você que está também assistindo em outro momento, até mesmo porque a gente sabe que fica gravado esta live, você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, você pode assistir de madrugada. Então, muito bem-vindo a você também que está pelo YouTube ou até mesmo pelo Instagram. A gente sabe que nós vamos compartilhar esta live posteriormente lá nessas redes sociais, tanto no YouTube como também no Instagram. Então, muito bem-vindo a todos vocês que estão comigo nesta manhã, e eu quero também cumprimentar aqueles que estão através do aplicativo. Você sabe que pode ouvir também pela nossa web Rádio Pense Nisso. Até incentivo você, se ainda não baixou o aplicativo de nossa rádio, baixe lá para que a gente possa também juntos estar conectados, e ao mesmo tempo você pode participar comigo. Você pode também mandar o seu WhatsApp pelo 53999014822. A Pense Nisso você já conhece. Já estamos no seu 4º ano da revista teológica Pense Nisso. Se você ainda não é assinante, não perca tempo. Há muitas pessoas que estão saindo na frente no estudo teológico. Você, ao assinar a revista, você vai saber e descobrir que há um prazer muito grande de estudar teologia, estudar a palavra de Deus. E a Pense Nisso foi criada para que você possa ter conteúdo de qualidade em mãos e assim continuar estudando a palavra de Deus no conforto do seu lar, seja através da revista digital, seja através da revista impressa. Você pode assinar, você pode adquirir um exemplar avulso, tudo lá no site pensenissoteologica.com/loja. Se você que tem dificuldade em até mesmo adquirir por meio do site, ou até mesmo tem cartão para fazer através do site, você pode fazer também pelo WhatsApp. Manda lá um WhatsApp para mim, 53999014822. Nós vamos lhe auxiliar para que você possa também adquirir, seja por boleto, transferência, depósito ou até mesmo Pix, essa grande novidade, essa bênção que também está ajudando muitos a fazer as transações bancárias muito rápido. Então fica aí o nosso incentivo também. Eu quero lembrar, se você ainda não preparou o seu café, o meu está aqui preparado, já ainda estou aqui adoçando mesmo, e você prepare o seu café, porque não tem melhor você estudar a palavra de Deus acompanhado de um bom café. Então você que já está comigo nesta manhã, muito bem-vindos a todos vocês, sempre é bom tê-los aqui. Já temos algumas pessoas que já entraram em nossa live, e você prepara a sua Bíblia. A Bíblia hoje nós vamos estudar então a carta de Paulo aos Colossenses. Seguindo então, já vamos iniciar o estudo, uma carta bem interessante, novamente, que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo escreve essa carta mesmo não ter tido ou ter ido até o local. É importante a gente lembrar que o apóstolo Paulo, de novo, estava preso. Nós não sabemos o local que ele estava preso, mas ele estava preso e ficou sabendo de coisas que estavam acontecendo lá nesta igreja, a igreja lá da cidade de Colossos. E ele escreveu então essa carta e mandou para que Tíquico este fosse até a cidade e entregasse a carta. Preciso lembrar também, estava acontecendo coisas nesta igreja, e as coisas eram as seguintes. Nesta igreja estavam entrando heresias, e heresias do tipo que haviam seres, forças espirituais,
no universo que precisavam ser ouvidas, que precisavam ser respeitadas. Então o apóstolo Paulo ele escreve esta carta para lembrar aqueles que lá congregavam que não existe nenhuma força maior e não existe nenhum ser acima da supremacia de Cristo. Então você vai aprender um pouco mais sobre isso. E até mesmo vamos lembrar que o fundador desta igreja, a igreja lá de Colossos, foi Epáfras, um companheiro de trabalho de Paulo. Como vocês sabem, eu já disse, o apóstolo Paulo ele não foi até esta igreja, ou ele não fundou a igreja lá na cidade de Colossos, mas foi Epáfras. E este que foi visitar Paulo na prisão e trouxe algumas informações de que a igreja tinha alguns problemas com respeito a heresias que estavam entrando nesta igreja. Isso é muito perigoso. Nós sabemos que em todo tempo o diabo tem semeado heresias e feito com que muitas vezes cristãos, até mesmo eles sejam pervertidos ou caiam em heresias achando que estão congregando em uma congregação cristã. Então vale muito a gente estudar o texto ao sabermos que as heresias estão por aí, elas entram às vezes até mesmo sutilmente dentro da igreja e nós achamos que está tudo bem, está tudo ok. Então vamos aprender um pouco mais sobre isso. Quero lembrar também que a carta vai tratar de 4 pontos. O primeiro deles vai falar da pessoa de Cristo, quem é Cristo, o que ele fez e a sua supremacia. Vai falar também de Cristo e a igreja, a relação em que existe de Cristo com a igreja. E o apóstolo Paulo vai mostrar mais uma vez que Cristo é o cabeça da igreja. Se lá em Efésios o apóstolo Paulo fala muito da igreja como um corpo, aqui ele vai falar de Cristo como cabeça, ou seja, ele que dá as ordens, é ele que comanda todo o corpo, ele que comanda a igreja de Cristo. O terceiro ponto vai falar do segredo de Deus. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, o segredo de Deus, porque nós vamos ver um pouco o que é esse segredo. Parece algo até mesmo diferente, não é mesmo? Segredo de Deus. Se a gente fala em algo segredo, então vai ser algo secreto. Mas você vai descobrir no decorrer do nosso estudo. Por isso, fique conosco. Todos os sábados você tem esse encontro marcado às 9 horas neste Café Teológico para que você aprenda também isto e mais um pouco. E eu também tenho o 4º ponto, que é a união com Cristo Jesus, que se dá também nesta carta em que o apóstolo Paulo vai falar. Então tudo isso que eu estou falando é a parte introdutória da carta de Paulo aos Colossenses. E eu quero hoje entrar no capítulo 1, nós vamos até o versículo 14. Como você já conhece, que me acompanha, você tem o privilégio de ler a Bíblia comigo e pausadamente em cada versículo nós vamos fazer o seguinte: nós vamos comentar sobre o texto bíblico. Então a gente sabe que nós temos, e está tudo lá no YouTube, se você quer assistir os outros cafés que nós já aqui transmitimos, está tudo lá no YouTube. Já estudamos a carta Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Filipenses, a última que foi aos Hebreus, 1º, 2º, 3º João já estudamos, e tantas outras que aqui eu nem lembro todas, mas então, grande privilégio você tem de poder estudar a palavra de Deus de uma forma pausada, de uma forma em que você possa também compreender todo o livro pausadamente, do seu início ao fim, contexto, história, por que foi escrito, autor, enfim. Este é o Café Teológico todos os sábados, então. Não se esqueça de compartilhar. Compartilhe esta live também em sua rede social para que mais pessoas possam crescer junto conosco no conhecimento da palavra de Deus. Eu já tenho aqui comigo mais uma vez os nossos queridos que sempre estão comigo. Cumprimento aqui a Roselane Cruchat está conosco, a Nara, bom dia também, a sua irmã que está conosco também e tantos outros aqui. A Simone que está conosco também, Deus te abençoe ricamente. Café Teológico, vamos iniciar o texto então, já abriu tua Bíblia? Abra lá, Colossenses capítulos 1.
Temos lá o versículo 1, a identificação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta. Então veja que é costume do apóstolo Paulo se identificar nas cartas. Por isso, e eu quero lembrar ainda mais uma vez, semana passada nós tivemos o seguinte, nós tivemos o término do estudo da carta aos Hebreus. E naquela carta não tem isso que esta tem. Por isso que muitos dizem, o autor da carta aos Hebreus não é Paulo, porque Paulo tem um modo de escrever. Ele tem uma maneira. Todas as cartas ele inicia se identificando. A carta aos Hebreus não tem isso. Eu, Paulo, identificando, né, o autor. Da mesma forma como nós escrevemos uma carta, nós temos o quê? Nós temos a escrita. A escrita daquele que é o destinatário, ou o remetente, também podemos dizer, né? Vamos lá. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele sempre começa com esta autoridade, ele não está dizendo, não está escrevendo isso simplesmente porque ele quer, mas ele está dizendo isso, eu sou o apóstolo de Cristo Jesus. E aí um detalhe, pela vontade de Deus, não pela sua própria vontade. Escrevo junto com o irmão Timóteo. Veja bem que lá estava alguém com ele. Timóteo, o seu companheiro também de trabalho. Ele estava destinando essa carta, mostrando a sua autoridade que tem em nome de Cristo, pois foi o próprio Cristo que o chamou para ser e fazer o que ele fez no decorrer de sua vida ao ser convertido pelo próprio Jesus, quando Jesus o chamou. Ao povo de Deus, aqui está o destinatário, ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, aos nossos fiéis irmãos em Cristo Jesus. Povo de Deus, por que eles são povo de Deus? Porque creem em Jesus como seu Salvador. Então, esse é um detalhe bem interessante que a gente sempre precisa lembrar. Nós que cremos em Jesus, somos o povo de Deus que somos chamados para ser povo de Deus desde o dia em que fomos batizados ou passamos a crer. Esta igreja, porque já tinha sido fundada e evangelizada por Epáfras, já era povo de Deus. Então, o destinatário, povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo Jesus. E a gente sempre vale lembrar que todos aqueles que creem em Jesus são irmãos, independentemente de sua denominação religiosa, independentemente de placa de igreja. Nós somos irmãos em Cristo. Não somos irmãos se a pessoa não confessa Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, não há esta distinção. E também a particularidade do apóstolo Paulo, que ele inicia com esta saudação, que também é uma bênção. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, esteja com vocês. A graça e a paz, que é de Deus, esteja sobre cada um de vocês. A gente sabe que essa graça, todos nós ainda hoje estamos debaixo desta graça, e é maravilhoso saber que nós podemos nos alegrar, nós podemos também viver sabendo que nós somos agraciados por Deus. E essa graça também está junto com ela a paz de Deus, a paz que nós temos com o próprio Deus. Temos o versículo 3. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos por vocês, damos graças a Deus. Também é muito costume do apóstolo Paulo iniciar com uma oração. Ele fala que está orando pela igreja. Eu sei que a carta aos Gálatas, que nós já estudamos aqui no Café Teológico, esta não tem a oração. Uma oração de gratidão por aquilo que a igreja é, por aquilo que a igreja faz. Por que a carta aos Gálatas não tem? Porque ali o apóstolo Paulo ele vai direto ao assunto, porque ele vai tratar de um assunto muito sério. Não sei se você lembra, mas aqui faço lembrar a vocês. Aos Gálatas, ele vai falar o seguinte, do falso evangelho que estava entrando. Não é a mesma coisa aqui.
Aqui a igreja de Colossos era uma igreja, podemos assim dizer, o apóstolo Paulo vai elogiá-la. Ele vai elogiá-la por quê? Porque tinha os seus pontos fortes. Agora, aos Gálatas não. Tinha um problema muito sério, que era o outro evangelho que ele lá denomina também estava entrando e todos estavam dando atenção ao outro evangelho que ele fala. Ele fala que está orando, dando graças a Deus, porque ele tem motivos para agradecer a Deus. Graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ficamos sabendo a fé que vocês têm em Cristo. Então, tem motivos para agradecer. Ele fazia o quê? Ele estava aqui dizendo, vocês têm uma fé, que sempre eu aqui digo, uma fé que brilha, uma fé exemplar. Por que eles tinham essa fé? Porque eles ficaram firmes em Jesus Cristo. E também do amor que vocês têm para com o povo de Deus. E esse é um detalhe que no texto muitas vezes passa batido. A fé, ela é ativa no amor. E aí eu lembro com vocês mais uma vez aquilo que o apóstolo Tiago ele diz o seguinte: se você tem fé e não tem obras, a fé é morta. Ele até diz assim: se você tem fé, então me mostra as tuas obras. Que obras são essas? O apóstolo Paulo aqui ele elogia a igreja de uma fé, sabendo da fé que eles tinham em Cristo Jesus e também no amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quem era o povo de Deus? Os seus irmãos. Os irmãos da igreja. A gente percebe então que eles tinham uma fé fervorosa em Cristo e faziam o quê? Tinham amor, demonstravam amor para com os irmãos. Muitas vezes, abrindo parênteses aqui, a gente sabe que nas congregações não se vê talvez muito mais este amor. Já disse e repito que muitas vezes, e não são muitas vezes, mas nós estamos sendo muito influenciados pelo mundo secular de que o individualismo ele impera também na igreja e que pouco se preocupa mais com aqueles irmãos que estão passando necessidade, com aqueles irmãos que não estão mais frequentando a igreja. Então, às vezes, só se espera do pastor que vai fazer uma visita e corra atrás, mas lembre-se, é fruto da fé quando você se preocupa com os seus, que são chamados seus irmãos na fé. É fruto da fé quando você também demonstra amor para com eles, e a maior demonstração de amor é o cuidado. Cuidado para saber como estão, cuidado para ver se não estão passando por nenhuma necessidade, cuidado para também fazer com que voltem a ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Se nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, a fé vai murchando. Vai fazendo o quê? Vai até mesmo morrer. A fé esfria. Por isso que Deus nos deu o alimento da fé, a sua palavra, a Santa Ceia. Então, o elogio a estes, voltando aqui à carta, nós temos o seguinte: eles tinham uma fé e também tinham um resultado desta fé, que é amor para com esta igreja, ou seja, para com todo o povo de Deus. Versículo 5. Nós estamos em Colossenses capítulos 1, versículo 5. Talvez você tenha deixado seu comentário, eu fico muito feliz. Eu aqui não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo ver os comentários que vocês estão colocando. Provavelmente só vou conseguir ver depois de eu encerrar a live. Mas vou deixar meu comentário lá na live e desde já agradeço muito a sua audiência que está comigo nesta manhã. Nós estamos em Colossenses capítulos 1, versículo 5. Café teológico, todos os sábados você tem um encontro marcado, tomar café comigo e estudar a palavra de Deus. Sempre muito bom tê-los aqui. Tem pessoas que já têm este hábito comigo, já são fiéis ao nosso programa aqui. Muito bom tê-los. Vamos lá. Temos então o versículo 5. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. E aí tem um ponto. A verdadeira mensagem. E aqui você já começa a identificar
que tinha um problema, que estava entrando na igreja. Tinha uma mensagem que era falsa. Quando vocês ouviram a verdadeira mensagem, ele sim diz, a boa notícia do Evangelho, veja bem, a boa notícia do Evangelho, acontece então o seguinte, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão perdendo a sua esperança. Esperança de viver, esperança de dias melhores, esperança das coisas ruins passarem, esperança do novo céu e nova terra, esperança de recuperação, enfim. Nós cristãos precisamos exaltar esta bandeira de que quando nós temos o Evangelho de Cristo, quando nós conhecemos a Palavra de Deus, nós sabemos que, por mais que essa vida seja penosa, que temos nossos sofrimentos, pesares, precisamos ainda ter esperança. Eu digo assim, se o cristão perder a esperança, então acabou o mundo. Por quê? O cristão, você e eu, que está comigo, somos as pessoas que mais temos que ter esperança. E essa esperança gera alegria, porque você espera o quê? Na certeza de que tudo passa. A Bíblia, lá em Eclesiastes, diz, há tempo para tudo, tempo de choro e tempo de alegria, tempo de cantar e tempo de prantear. Então, há tempo para tudo, no sentido de que nós conhecemos a boa nova da salvação, nós conhecemos o que Deus fez por nós em Cristo e mais, aquilo que Jesus foi preparar para nós. Nós estamos agora no período entre Ascensão e Pentecostes. Pentecostes é amanhã, e eu lembro a vocês que Jesus, antes de ir aos céus, em sua ascensão, ele diz assim, vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nesta esperança, nós podemos nos firmar. A igreja, aqui em Colossenses, eles estavam. O que o versículo 5 está dizendo? Ouvir a verdadeira mensagem, essa que aqui vos estou afirmando, o apóstolo Paulo está escrevendo, é uma boa notícia. Não é uma má notícia, é uma boa notícia. Nesse mundo de tantas más notícias, nós temos boas notícias, sempre temos. Nunca deixou de ter. Há muitas pessoas que só assistem coisas ruins, só veem coisas ruins, então vão achar que o mundo só está ruim. Não, nós temos coisas boas acontecendo. E eu sempre digo, o fato de você estar vivo é a melhor coisa que aconteceu, ou é o maior milagre que está acontecendo. E ainda mais, os cristãos têm a boa notícia de que Deus pisou na terra em Cristo. Se Ele pisou na terra em Cristo, Ele veio resolver nosso problema. Ele nos traz paz. Chegou pela primeira vez à igreja, eles ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Então, esperança disso, que tem um lugar para você no céu, porque Cristo conquistou. Versículo 5 ainda segue, por isso a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Fé e amor, que eu antes falei, duas coisas, a fé, resultado desta fé viva é amor. A fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam. Então, da onde vem o nosso amor? Da fé que está firmada em Cristo, que é o cabeça da igreja, que é aquele que nos mantém de pé, que é aquele que morreu por nós na cruz. Então, nós esperamos, e ele diz ainda no final, está baseado naquilo que vocês esperam, está guardado para vocês no céu. O que eu antes afirmei, Jesus foi preparar-nos um lugar. Então, relaxa, fica tranquilo, tá bem? Vamos ao versículo 6. Nós temos aí o versículo 6, essa boa notícia. Percebam que boa notícia aqui já estamos na segunda vez que o apóstolo Paulo refere a isso. E a boa notícia nós podemos também sempre lembrar que é uma forma traduzida, eu posso assim dizer, de evangelho. O evangelho é a boa notícia, é a boa nova.
Então, tem notícia melhor do que essa? Que Deus fez tudo por nós em Cristo? Não tem. Então, essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. O desejo, então, que temos é o seguinte, de fazer com que esta boa notícia seja também alcançada em outros corações. Eu percebo que muitas vezes esse entusiasmo pela missão falta. Por que falta? Infelizmente, muitas pessoas, por ouvirem a boa notícia, esquecem de que nós temos como missão também compartilhar a boa notícia. O desejo é essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos para eles, a igreja lá em Colossos, e também ela vai se espalhando pelo mundo inteiro. Não porque nós somos obrigados, mas ela vai se espalhando de uma forma natural. É triste quando nós percebemos e vemos pessoas que preferem compartilhar notícias ruins, fofocas, e você vê isso na internet, está cheio, do que compartilhar uma mensagem. Uma mensagem tipo esta que eu estou aqui compartilhando, lá no WhatsApp, em momentos. Isso precisa ser algo, eu vou dizer, automático. Eu nem precisava dizer no início assim, compartilhe esta live. Porque esta é a boa notícia que nós temos. Se o mundo cada vez mais está trazendo notícias ruins, que a gente às vezes fica até perturbado quanto a isso, compartilhe a mensagem de Deus que você recebe lá no WhatsApp. A mensagem, que são tantas que você recebe, pense nisso, que tem uma linha de transmissão que você recebe todos os dias uma mensagem, compartilhe. Não fique para você. Aqui está dizendo, isso tem que ser algo automático. O apóstolo Paulo não está obrigando a igreja, mas está dizendo assim, essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. Por que ela vai se espalhando? Porque ela é boa. Vocês imaginem que as coisas boas, parece que nós não gostamos de compartilhar, nós compartilhamos coisas ruins. Observem as nossas conversas entre amigos e familiares. Às vezes a gente está mais falando de coisas ruins, de fofocas, do que uma coisa boa. Coisa boa tem que ser compartilhada. Isso faz bem para a nossa mente, faz bem para o nosso espírito. Enfim, tem que ser automático isso. Nós precisamos lembrar disso mais. Compartilhar. Ela vai se espalhando pelo mundo inteiro. A missão da igreja. Aquilo que a gente sempre fala, nós precisamos ser missionários em todos os lugares, dentro de casa, fora de casa, com os vizinhos, com os amigos. Não precisa ser algo naquilo que eu falei, na obrigação, mas sim porque é tão bom esse negócio. Então, por que tu não fala com os seus? Por que tu não convida os seus? Vamos adiante. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e conheceram a verdade. Então o elogio que o apóstolo dá aqui a esta igreja, que eles ouviram a boa notícia e compartilharam de forma bem prática, de forma sem precisar ser por obrigação. Versículo 7, tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, que foi o fundador da igreja. Aqui está o nome dele. Fundador da igreja, ele fez o quê? Ensinou a eles o que é o Evangelho. Trouxe a eles a boa notícia. E em seguida, fez mais. Ele ensinou a eles, em palavras e ações. Porque nós, seres humanos, igreja, nós olhamos muito para aquele a quem nós seguimos, seja o pastor, seja o pai, seja o professor. Então nós somos aquilo que ou com quem nós convivemos, porque as pessoas a quem nós estamos olhando, os nossos superiores geralmente são aqueles que nos influenciam. Epáfras era, eu posso aqui dizer, o pastor dessa igreja, que ensinou a eles a boa notícia e deu a eles condições deles testemunharem isso também.
Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, a qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou o amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Então ele está dizendo aqui o trabalho missionário que não vou dizer apóstolo, mas Epáfras, não sabemos, ele não era apóstolo porque ele não foi chamado pelo próprio Jesus. Apóstolo, vale lembrar, só são aqueles que são chamados diretamente pelo próprio Senhor Jesus. Então, tivemos o quê? Quantos apóstolos? Tivemos 13. Isso, não é 12. Nós tivemos, por aqueles que foram chamados pelo próprio Senhor Jesus. 13 por causa do apóstolo Paulo, podemos chamar que é o 13º apóstolo. Então nós temos o versículo 8, foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. O Espírito de Deus capacita as pessoas a permanecerem firmes na fé e ao mesmo tempo a, com esta fé, transmitir amor. Versículo 9. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. O apóstolo Paulo era um homem de oração, orava pelos seus. Todos nós precisamos cada vez mais, fervorosamente, estar em oração pelos nossos amigos, familiares, nossa igreja, porque é um meio de comunicação que nunca falha e está sempre à nossa disposição. O bondoso Deus está sempre disposto a nos ouvir. Não somente para pedir, mas agradecer. Sempre digo, nós temos muito mais que agradecer do que pedir. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, eu sempre tenho motivos para agradecer a Deus por vocês. E é isso que ele está dizendo aqui nesses 14 primeiros versículos. Ele orava por esta igreja, porque esta igreja permanecia fiel ao Senhor. Pedimos a Deus que encha vocês, aqui ele vai dizer que vai pedir agora, com o conhecimento de sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Bela oração, não é mesmo? Enche o quê? Do conhecimento da vontade de Deus. Só é possível conhecer a vontade de Deus quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia. Então, a oração de Paulo era para que Deus encha com o conhecimento da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que nós creiamos em Jesus como nosso Salvador e a partir disso, esta fé ela vai frutificar. E o fruto da fé é a obediência à vontade de Deus. Então, o filho que ama o seu pai, ele o obedece, não porque ele tem medo do pai, mas porque ele ama o seu pai. Então, esta é a vontade de Deus, que nós conheçamos Jesus, o amor que Deus teve por nós ao enviar Jesus para nós. Então, você tem aí para você aquilo que aqui está escrito. Versículo 10, desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Então, o que agrada a Deus? Que os seus filhos vivam em amor. Amor a Deus e ao próximo. Resumo da lei. Veja como que as coisas se juntam aí. Vivam de forma que agradam a Ele. Amor para Deus e amor para com o próximo. Então, nós temos o que Jesus fez. Ele resumiu a lei em 2. E, em síntese, o resumo da lei é o amor. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Vocês vão fazer. Ele está dizendo o quê? É imperativo ali? Por que ele está dizendo isso? Vocês vão fazer todo tipo de boas ações. Não, esse imperativo ali não está uma ordem do apóstolo Paulo, mas é uma consequência de uma vida em fé. Olha aqui o que eu falei antes. Nós testemunhamos, nós compartilhamos porque nós temos fé. E nós percebemos o quão valioso isto é. Ele está dizendo, vocês vão fazer todo tipo de boas ações porque tem medo de Deus? Não. Porque
vocês querem ir aos céus? Não. Vocês vão fazer porque vocês já têm o céu. Vocês vão fazer porque é consequência de uma fé viva. Pedimos, versículo 11, a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. E o outro pedido que ele faz, então, é que vocês se tornem fortes. Nós só nos tornamos fortes porque Deus é forte. A nossa essência é sermos fracos, nós sermos totalmente dependentes. Agora, por que nós somos fortes? Porque Deus está em nós. Amanhã nós vamos lembrar o Pentecostes, esse Deus Espírito Santo que habita em nós, que nos fortalece na fé, ao ouvirmos a sua palavra, fortalece-nos na Santa Ceia e, ainda mais, Ele nos torna fortes. Ele nos faz o quê? Suportar as aflições com paciência. Porque eu preciso lembrar a vocês que o cristão ele também tem pesares, tem angústias, tem dores, perdas. Eles padecem muitas vezes enfermidades. Mas como é que nós vamos conseguir suportar isso? Com paciência. Porque tem uma força que não é nossa. Ela vem de fora. É Deus que dá. Então aqui o que compartilho com vocês é isso. O pedido que ele faz a Deus, que eles se tornem fortes. Fortes porque Deus os fortalece. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, diz lá o salmista. Então, com a força que vem do seu glorioso poder, eles possam suportar tudo com paciência. E você também pode, porque você tem Jesus. Sem Ele nada somos. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Porque nós somos dependentes de Jesus, dele que vem a nossa força. E Jesus fala isso no contexto em que ele fala que nós somos os ramos. Que ramos são esses? Da videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Nós somos ramos de onde e nós vamos produzir frutos porque estamos ligados ao caule, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 12, e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Vida de gratidão, eu já falei isso em outro momento, é também aquilo que precisamos ter. O cristão ele precisa ter uma vida de alegria e gratidão, porque agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Agradeçam porque vocês têm o céu em Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele guardou no reino da luz para o seu povo. No reino dos céus, a Bíblia também chama que haverá um galardão. E nós nem sabemos ao certo o que vai haver. Vai ter um grande presente para cada um de nós que nos espera. Também o apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para aqueles que creem. Então, para você e para mim que já tem Jesus nesta vida, agradeça muito que vocês vão participar daquilo que Deus está guardando para nós. Será muito bom. Palavras humanas não conseguem expressar o que será e como será, mas vai ser bom. Então, leve isso no seu coração. Versículo 13, ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Então aí está o motivo da nossa alegria. Libertou do poder da escuridão e nos trouxe para em segurança para o reino do seu Filho amado. Nós temos um rei, que é Jesus, o Filho amado de Deus. Nós estamos agora na luz porque Jesus é a luz do mundo. É Ele, o próprio Jesus, que nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Então, se as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, ou seja, você tem uma oportunidade a cada novo dia de começar de novo, de saber que você é um perdoado, você é um filho salvo, e todas as vezes que você cai e peca, volte correndo ao Senhor, confesse seus pecados, e você tem perdão.
Aqui está o motivo da alegria cristã. Então você pode se alegrar no Senhor. Se alegre nessa certeza que se você tem Jesus e tem perdão dos pecados, algo maravilhoso nos espera. Não há motivo de alegria maior. Não há por que não estar contente e alegre todos os dias, mesmo quando as aflições também batem na porta. Então esse é o texto que tínhamos para hoje. Nós temos aí então os 14 versículos da carta de Paulo aos Colossenses. E é sempre bom estudar a palavra juntamente com vocês. E nós vamos seguir neste mesmo capítulo na próxima semana, do 15 até o final, que vai até o 29. Sempre lembrando, nós temos esse encontro marcado. Aqui agora eu já estou conseguindo ver que eles comentaram, apenas alguns aqui vou ler. A Raquel Veiga está dizendo bom dia, pastor Gabriel. Mensagem maravilhosa, abraço, muito obrigado pelo comentário. Noêmia Lucila Schwerer, que sempre está conosco, dizendo bom dia, obrigado pastor, linda reflexão, assistindo de Marechal Cândido Rondon, lá do Paraná. Obrigado a você também. Há tantos outros que estão conosco, pastor Arthur Tcharzuk também está, Deus te abençoe ricamente, e aos demais também aquele grande abraço. A você que está pela Web Rádio Pense Nisso também, muito obrigado pela audiência. Você que está comigo nesta live, compartilhe, que eu já disse antes, compartilhe com seus amigos e conheça sempre a boa nova da salvação. Café Teológico, de todos os sábados às 9 horas ao vivo, e a reprise fica gravado, não é reprise. Você pode assistir em qualquer outro momento aqui na rede social. Posteriormente estará lá no YouTube, canal da Pense Nisso, e também no Instagram. Você que está me assistindo pelo YouTube e também Instagram, nós deixamos aqui também o nosso grande abraço. Muito obrigado. Fico por aqui, desejando a todos um abençoado final de semana e também um abençoado período de Pentecostes, o Deus Espírito Santo que veio e habita em nós. Vamos celebrar com muita alegria a festa de Pentecostes a partir de amanhã. Fiquem na paz do Senhor, um grande abraço a todos, tchau, tchau.